Salmo 51, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? Você pode sentar. Mas a gente quer tratar de um assunto que talvez alguns dos irmãos possam se confundir quando leem a Bíblia. E qual é o assunto? A gente vai falar de transgressão, iniquidade e pecado. Porém, antes de mais nada, eu já quero alertar aos amados irmãos que nós queremos apenas trazer conceitos, a respeito de cada uma dessas coisas. Por quê? Porque no final de tudo é pecado. Dentro do que a gente vai falar aqui, tá? No final das contas, cada item desse que a gente vai abordar é pecado. E se não houver um arrependimento genuíno e sincero, vai levar para a condenação. Deu para entender o que eu quis dizer até o momento? Sim ou não? Deu? Amém? Então, a gente vai falar, transgressão, vai dar o conceito do que é transgressão. Iniquidade, vai falar o que é iniquidade, dentro daquilo que a gente pesquisou. Pecado, a gente vai falar, tá? É claro que a gente não vai esgotar o assunto também, que é um assunto bem abrangente. A gente vai trazer de uma forma que eu creio que todos possam compreender, tá? Então, mas no final de tudo, e inclusive em alguns versículos da palavra, você vai ler pecado, mas você vai ver um contexto, poxa, mas isso aqui é uma transgressão, mas isso aqui é uma iniquidade, mas no final das contas é pecado, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa muito importante, amados, que nós que nascemos de novo, que recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não podemos ter dúvida de que nós fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso a gente não pode ter dúvida. Todo aquele que é nascido de novo, tá? Está debaixo dessa condição, salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E por conta disso, nós passamos a viver em novidade de vida. Livres da culpa do pecado e livres do poder do pecado, mas não livres da presença do pecado. Olha só que coisa interessante. Aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador foi livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado, mas ainda não está livre da presença do pecado. E é claro, e por conta disso, nós devemos lutar diariamente contra o pecado. Amém? Onde eu estava aqui. E por conta disso, é que a gente ainda erra. Por causa disso, é que a gente ainda comete o pecado. Não à luz de alguém que não recebeu a Cristo, mas a gente ainda erra porque nós estamos ainda com a presença do pecado. Embora o pecado em nós tenha sido mortificado, ele não foi ainda arrancado de nós. Ele faz parte dessa natureza nossa aqui. Ele ainda faz parte da nossa natureza. E, eventualmente, nós erramos o alvo. Nós erramos. Ser cristão não é viver... Eu falei isso, acho que foi um dia desses. Não é viver numa impecabilidade. Não, não é. Agora eu sou de Cristo, eu sou perfeito, eu nunca mais vou errar. Ledo engano.
A marca de um cristão verdadeiro, eu falei isso aqui, eu tenho falado ultimamente sobre isso, é que, por mais que ele seja nascido de novo, né? Lembra do que eu acabei de falar agora, que ele foi livre da culpa, nós fomos livres da culpa e do poder. Ou seja, a marca de um cristão verdadeiro é que ele já não é mais dominado pelo pecado e nem sente mais o peso da culpa do pecado. Mas a marca do genuíno cristão é de que ele sabe que precisa lutar até o fim contra a presença do pecado. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Porque muitas das vezes as pessoas podem confundir, alguns irmãos, principalmente os mais novos, podem confundir sugestões de pecado na sua mente, por exemplo, com aquela questão, será que eu fui salvo? E o diabo vai se aproveitar disso. Com certeza. Será que eu fui salvo? Eu ainda estou sentindo algumas coisas referente à minha velha vida. Uma das coisas que a gente não pode esquecer, que Satanás é persistente. E ele ama blefar. Ele ama iludir, enganar. E nós precisamos estar conscientes de que o pecado vai, todos os dias fazer isso aqui, na nossa porta. Todos os dias. Só que nós não somos mais escravos dele. O Senhor, quando nós fomos feitos novas criaturas, nos livrou do poder dele. E agora ele já não pode nos dominar. Nós podemos dizer não. Há poder no nome de Jesus. Está dando para entender até aqui? Sim ou não? Amém? Então, isso precisa ficar claro no coração de cada um. Desde os mais novos na fé até os mais velhos. O pecado já não pode mais te dominar. É claro, aquele que é nascido de novo, o pecado já não domina mais. Em nome de Jesus. Então, esteja ciente disso. Mas vamos lá, vamos trazer os conceitos. Você vê que aqui no Salmo 51, Davi, ele fala sobre 3 situações. O texto aqui refere-se a uma oração de Davi, e ele refere-se à queda de Davi, quando ele adultera, está lá em 1 Samuel, quando ele adultera e comete um assassinato. E depois ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele reconhece o seu pecado, se arrepende. Ele reconhece o seu pecado, se arrepende, e a gente vê aqui o Salmo 51. E o primeiro termo que ele usa aqui claro, ele pede misericórdia ao Senhor. E ele fala, apaga as minhas transgressões. Mas afinal de contas, o que seria isso? Transgressões. Transgressões significa se rebelar e ultrapassar um limite que foi estabelecido. Uma linguagem para que todos nós venhamos entender. Transgressão significa se rebelar e ultrapassar, ir além dos limites que foram estabelecidos. Você quer ver um exemplo prático do que é uma transgressão? Quantos dirigem aqui? Por favor, levantem as mãos. Mas a maioria também... Quantos são pedestres aqui? Todo mundo, né? Amém? O que você aprende? Que para atravessar uma rua, você precisa ir para onde? Opa, isso aí. Atravessar onde? E em quais circunstâncias, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você atravessa numa faixa de pedestre? Quando o sinal para o pedestre estiver verde, não é assim? Quando eu, como um pedestre, eu chego ali na faixa, ou melhor, eu não chego na faixa. Aí, poxa, o carro está longe, eu dou aquela corridinha e atravesso a rua, eu cometi uma transgressão. Porque eu preciso atravessar na faixa
e esperar o sinal para o pedestre, né? Aquele sinalzinho lá, tá lá, ande, siga, abrir, ficar verdezinho para mim. Ficou verdezinho para mim, os carros pararam e eu vou e atravesso ali com segurança, dentro do que a lei rege. Melhor, agora vem os carros. Vamos lá, a gente está no nosso carro. Você, esposa, né? De repente dirige ou não, mas está lá junto com o esposo. Ou está dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, por exemplo. E esse veículo, né? Às vezes está passando por um local onde há um sinal e você fala assim, poxa, esse sinal aqui, e você não para. Aí ele fica vermelho, mas, poxa, não tem ninguém. Né? E está de dia, vamos colocar assim melhor, né? Está de dia, à luz do dia, né? E não tem ninguém. Você olha para o lado, para um local assim, aparentemente não tão movimentado. Aí você faz aquela olhadinha assim, passa direto. Sabe o que aconteceu ali? Uma transgressão. Porque o Código de Trânsito Brasileiro define que quando o semáforo está vermelho, você tem que parar. Só que por N motivos, você ou eu, infelizmente eu já fiz isso, e fui repreendido pela minha filha, quando ela era pequenininha, né? E, então, assim, a gente transgrediu uma lei. Você e eu, nós transgredimos uma lei. Então, esse é um dos exemplos do que vem a ser transgressão. Esse é um exemplo do que vem a ser transgressão. Uma outra coisa para finalizar é o limite de velocidade de uma via, por exemplo. Vamos usar aqui a BR-101. Qual é o limite de velocidade, para quem está acostumado a pegar a BR-101, da BR-101? É 100 km por hora. Se eu andar a 120, eu estou fazendo o quê? Transgredindo a lei do Código de Trânsito Brasileiro e passível de punição. Então, isso é um exemplo prático de transgressão. Na vida espiritual, o limite estabelecido por Deus, ele não deve ser ultrapassado. Ele não pode ser ultrapassado. E ultrapassar os limites que Deus estabeleceu é uma grave uma grave transgressão da lei divina e passível de punição. Haverá punição. Diferente da lei humana, que às vezes encontra-se brechas, a lei de Deus não tem brechas. Não tem brechas. Tá? A lei de Deus não tem brechas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Romanos, capítulo 4, versículo 15, a palavra diz assim: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, onde não há lei, não há transgressão. Mas é que está o problema. Desde o início da criação tem lei. E por isso que toda a humanidade é pecadora. Porque Deus, no Éden, ele verbaliza uma lei para Adão. Ele chega... Deixa eu ver se está aqui o texto. Ele chega para Adão, lá no Éden, que é o capítulo 2. Gênesis capítulo 2, Deus chega para Adão e fala assim, ou melhor, versículo 16 primeiro, diz assim, Gênesis 2,16, fala assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus deu o quê? Uma ordem ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, você está autorizado a comer de tudo, exceto, menos, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Estabeleceu a lei aqui. Aqui Deus estabelece uma lei.
Ou seja, qual foi a lei? De não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele estabelece a lei e já mostra qual será a punição se essa lei for quebrada. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que essa lei foi transgredida, foi quebrada. E o pecado passou a toda a humanidade, que por consequência é filho de Adão. Então, amados, a transgressão, a grosso modo falando, é o ato cometido em relação a alguma lei que foi estabelecida. É a quebra dessa lei. Está dando para entender? A transgressão é a quebra dessa lei. Por exemplo, o pastor chega e fala, olha só, irmãos, por favor, não tire esses ventiladores aqui, que estão no corredor ali. Se precisar pegar, tire de um outro local onde não vai fazer tanta falta aos irmãos. É claro que não está escrita aquela lei, mas é um pedido para não fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Não, o pastor pediu para não tirar esses ventiladores que estão no corredor. Por quê? Porque eles auxiliam, né, a amenizar o calor aqui no meio, que é mais difícil que os ventiladores do canto venham a chegar, onde é mais difícil. E se alguém pega e faz, consciente, ele está fazendo o quê? Desobedecendo, ele está pecando. Compreende? Então, quando a gente faz alguma coisa, tem a atitude de fazer alguma coisa, em relação à palavra, claro, que contraria a vontade de Deus, isso é chamado de transgressão. Então, todas as vezes que você lê transgressão na Bíblia, no final de tudo, como eu falei no início, é pecado, tá? Mas, tecnicamente, vamos dizer assim, um conceito de transgressão é isso. É a atitude, é o fazer, tá? É a ação tomada de forma contrária à vontade de Deus. E dois, iniquidade. Vamos lá, voltar para o texto lá de Salmos 51. Primeiro ele fala, apaga as minhas transgressões. Aí depois ele vai e fala, lava-me completamente da minha iniquidade. O que seria iniquidade? O que seria iniquidade? Eu vou ler aqui, mas depois eu vou resumir numa palavra só, tá? Iniquidade é um erro cuja natureza tem a ver com algo interno. Iniquidade é o erro cuja natureza tem a ver com algo que acontece aqui, ó, internamente. Pensamento, sentimento perverso, ou seja, contrário à vontade de Deus, que a pessoa permite que cresça no seu interior. É o caráter de uma ação reprovável. E a iniquidade, ela mostra o estado de rebelião e impureza que o ser humano tem em relação a Deus. Então, quando a gente consegue vislumbrar e compreender isso, a gente não sai dos pés da cruz, irmãos. Porque a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você quer ver uma coisa? E a gente não pode esquecer de uma situação de que
a nossa natureza sem Jesus Cristo é perversa. Disso a gente não pode esquecer. Por isso que é importante, ou melhor, por isso que é vital que qualquer ser humano se renda a Cristo Jesus. Porque se esse ser humano não está rendido a Cristo Jesus, ele é inimigo de Deus. E quem diz isso não sou eu estou apenas reproduzindo o que está na palavra de Deus. Tá? Você quer ver uma coisa? Salmo 60, cadê a referência aqui? 64. Oh, meu Deus, Salmo não. Desculpa, irmãos. Hoje eu estou uma bênção, né? Isaías. Segura na cadeira aí, tá? Por favor. Que eu vou falar de você e de mim, tá? Humanamente falando, a nossa natureza sem Cristo, estou deixando isso muito claro para os irmãos, tá? Se segura aí, tá? Que a gente vai ler, hein? Salmo 64, versículo 6. Segurou na cadeira aí? Essa é a natureza de todo aquele que não tem a Cristo. Segura aí, hein? Diz assim, Salmo 64, versículo 6 diz assim, mas, oh meu Deus, Isaías, eu estou aberto em Isaías, estou falando Salmo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Isaías 64, versículo 6, diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Só até aqui. É coisa boa que a gente leu aqui? Sim ou não? Está falando da natureza humana que em nós habita. Ou seja, todo o ser humano, todo aquele que nasce, ele nasce com essa natureza aqui. Só que quem nasce com essa natureza, se quiser ser aceito por Deus, precisa ter a sua natureza trocada. E é impossível que qualquer ser humano troque a sua própria natureza. E é nesse cenário que entra Deus. Como diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entra no cenário porque houve a queda. E era impossível que o homem revertesse essa condição decaída diante dele. Essa condição de inimizade diante dele. Então o que ele faz? Ele envia o seu único filho para restabelecer essa comunhão que fora quebrada, que fora interrompida por causa do pecado. E a natureza humana é essa aqui, ó. É ruim, é perversa, é digna de condenação. Pastor, mas por que você está falando? Porque está escrito, irmãos. Eu preciso falar. Ai de mim se não falar. A natureza humana, tá? E quando você me ouvir falar de natureza humana, eu estou falando do homem ser humano, sem Cristo. Ele é merecedor da condenação, por quê? Porque é um pecador sem freio, tá? É um pecador sem freio, decaído, maldoso. Aliás, eu nem terminei de ler tudo aqui, né? Eu disse que iria resumir o conceito de iniquidade. Sabe qual é o resumo? Maldade. Maldade. É aquela maldade crescente que está no interior da pessoa? Iniquidade.
uma maldade crescente. Ela só faz crescer, ela só aumenta no interior daquela pessoa. E muitas das vezes ela se exterioriza, se tornando uma transgressão. Então é assim que funciona. Primeiro vem a iniquidade. Vamos lá, vamos voltar lá no caso de Davi. Davi estava lá tirando um cochilo gostoso de tardezinha lá no seu palácio. Aí ele acorda. Ele acorda, reizão, né, Davi. Aí tá, vou lá pro terraço. Tá lá. Aí lá do terraço ele tá... Eu fico imaginando Davi congelado, né, olhando. Eis que ele vê uma mulher, Batseba, a se banhar. E ele fica ali parado, olhando. Ele poderia ter fugido, né? A primeira olhada foi inevitável, ele estava andando ali. Tudo bem que ele poderia estar na guerra, né? Mas ele preferiu estar no palácio, tirando um ronco. Aí acordou, foi para o terraço e de repente ele bate o olho na Batseba. Qual seria a atitude dele como homem temente a Deus? Olhou, epa, vou sair daqui que eu conheço a minha natureza. Sabe? Deveria ter sido essa, como José fez quando foi provocado, né, pela mulher de Potifar. Mas ele não, ele olhou, né, aí veio a iniquidade. Por quê? O coração e mente dele já começaram, eu sou rei. Eu sou rei. Aí ele manda chamar alguém aí. Quem é aquela mulher? Aquela ali é Batseba, mulher de Urias, o Eteu. Tá. Manda chamar ela. Chamou. E ela veio. E ele consuma o ato de adultério. Quando ele consuma o ato de adultério, de iniquidade, de iníquo, nesse momento ele passou a ser um transgressor. E mais, a gente conhece a história, mas é bom relembrar. Ela descobre que está grávida. Ele manda chamar Urias para tentar encobrir o seu pecado. E o que ele faz? Ele faz de tudo para que Urias vá para casa. Só que Urias estava num fronte de batalha. Aí Urias se recusa a ir para casa, para ter intimidade com a sua esposa. Aí ele embebeda Urias para tentar fazer com que Urias vá visitar sua esposa. Urias não vai. Por fim, ele cansa das tentativas, escreve uma carta e manda para o general aqui, bota Urias no pior fronte que tiver de batalha. Para quê? Para matar o homem, para tentar encobrir o seu erro, o seu pecado. Então, ali, ele comete a iniquidade, quando ele deseja aquela mulher para ele. Uma mulher que não poderia ter sido dele, que era uma mulher casada. A Bíblia chama isso de adultério. Levítico, capítulo 18, versículo 20, fala assim: não deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. Davi se contaminou. Davi transgrediu a lei do Senhor. E não satisfeito, ele comete um assassinato. Para parecer que era por causa da batalha, né? É natural que alguém que está numa batalha, alguém vai sair ferido. E Urias saiu ferido e ferido de morte. Morreu. Ou seja, estou livre. Não, mas não estava livre não. Embora talvez pouquíssimas pessoas soubessem do erro dele, mas o principal sabia, Deus. Então, em primeiro lugar, embora não esteja na ordem aqui, tá? Esse aqui é o 2, iniquidade. Primeiro nasceu a iniquidade, quando ele, lá passeando lá pelo seu terraço, olhou, né, registrou na mente, subiu para o coração, Satanás chegou juntinho, abraçou, e aí, tá vendo? Olha que coisa bonita. Registrou, o desejo veio.
Ele não conteve o desejo dentro de si. Ele externalizou a sua iniquidade. Por quê? Porque ele mandou chamá-la e adulterou com ela. Ele transgrediu a lei de Deus. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Funciona assim. Então, finalizar aqui o conceito, né, de iniquidade. De forma geral, em seu sentido mais amplo, iniquidade significa perversidade, depravação, ilegalidade, injustiça, ação contrária à justiça, justiça negativa, o que é torto, fazer o mal. Tá? Fazer o mal. Então, essas são alguns conceitos do que é iniquidade. E como eu falei, num resumo de iniquidade, é um mal crescente dentro, ou seja, iniquidade é algo que começa primeiro aqui e depois ela se torna uma transgressão. Alguém disse que... Eu estou olhando aquele relógio ali, mas eu não sei se ele está certo. Alguém disse que é impossível nós impedirmos os pássaros ou os corvos de voarem sobre a nossa cabeça. É impossível. Mas é possível impedir que eles façam ninho. A iniquidade vem, irmãos. Deixa eu entrar. Ela vem. Compete a nós repelirmos. Ah, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está. E olha só o que Jesus falou. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, sim. Em Mateus. Vamos lá, Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus fala assim, ó: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais a iniquidade. Sabe para quem Jesus estava dizendo isso aqui? Ou para quem Jesus vai dizer isso? Para quem que Jesus vai dizer isso? Alguém pode me ajudar? Estamos numa escola bíblica. Para quem? Para aqueles que estão, ou melhor, para aqueles que se achavam dentro de uma igreja, de uma religião. Jesus não vai dizer isso para o ímpio. Ele vai dizer isso para aquele que se achava religioso. Ah, mas para todos? Não, para todos aqueles que viviam praticando a iniquidade. Para aqueles que não viviam o que a palavra declara. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o que a palavra declara. Santificação. Então é importante, amados irmãos, mesmo que ninguém saiba, por isso que de vez em quando eu falo assim, irmãos, é importante você vigiar quando você está com você mesmo, consigo mesmo. Por que a gente fala isso? Porque os nossos pensamentos são atacados. Ininterruptamente, eles são atacados. Como eu falei, Satanás, ele é persistente. E nós temos que vigiar, principalmente com o nosso pior inimigo, a nossa carne. Precisamos ser vigilantes com o nosso pior inimigo,
Porque esse inimigo, ele deita com a gente, ele levanta com a gente, ele anda com a gente, ele está conosco o tempo inteiro. É a nossa própria carne. A Bíblia declara que há um combate, uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. E esse Espírito não é o Espírito Santo. É o nosso espírito que está ligado com o Senhor. Há uma luta, há uma batalha ferrenha. E essa é a marca do cristão, a batalha. Você foge de uma situação na rua ou em quaisquer outra circunstância, mas tem que fugir também da iniquidade, dos sentimentos que estão aqui, ruins. Por quê? Porque se nós não resistirmos a isso, nós vamos ouvir essa frase aqui. Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer: quem é você? Senhor, mas no teu nome eu fiz, Senhor, no teu nome eu curei. Jesus, qual é o seu nome mesmo? Não sei quem é você, não. Se aparta de mim, você que praticou a iniquidade. Então fuja. Não apenas daquilo que é visível, que as pessoas podem ver. Fuja. Lute com todas as suas forças. E se não tiver força, clama ao Senhor, pede ajuda ao irmão, conversa com o pastor. Nós não estamos aqui para condenarmos uns aos outros, mas nós estamos aqui para estendermos as mãos uns para os outros. Vamos dizer: irmão, vamos caminhar, vamos continuar. Não fica prostrado não, porque o mais interessado que você fique prostrado é o inimigo das nossas almas. O mais interessado em que você permaneça aprisionado. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Irmão, a gente precisa caminhar. E olha como faz sentido o que muita gente, durante algum tempo, não conseguia compreender quando o nosso pastor Alan falava do perigo das mídias. Quantas vezes nosso pastor Alan bateu nessa tecla e alguns não... Poxa, pastor Alan já vem com esse assunto de novo. Com filme, novela, essas coisas que a gente, sabe, série, aquela coisa. A pastora Ana bateu muito nessa tecla. E quanta gente, talvez, tenha olhado: poxa, já vem ele com esse assunto de novo. Mas era o Espírito Santo agindo, falando através dele, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, desejos errados entram pelos nossos olhos e os nossos ouvidos. É claro que muitas das vezes, em situações completamente contrárias, vêm ataques. Eu conversava com algumas pessoas um tempo desse, e às vezes até aqui, num local de culto, você recebe ataque. Isso já aconteceu comigo. Na mente. Local de culto. Coisa nada a ver com o contexto que estava vivendo aqui, e de repente, há poder no nome de Jesus, clamando ao Senhor. Mas sabe o que acontece? A gente recebe a orientação, recebe, e a pessoa que orienta, muitas das vezes é taxada de chata, ou de, já vem de novo, repetitiva, mas é zelo, irmãos, é o cuidado. É a profundidade que o Espírito Santo de Deus traz para ela e trouxe para o nosso pastor para nos alertar. Porque se houver iniquidade no nosso coração, a gente não entra no céu. A gente não entra na Nova Jerusalém, não. Então é muito importante termos o cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos, os nossos ouvidos. Muito importante. Cuidado com o não tem nada a ver. Então, cantado, né, em alguns, eu não vou dizer louvores, né, mas algumas músicas cristãs, enfim, o conceito que for. Então, é muito importante nós sermos zelosos com a nossa alma. Cuidado com o que entra pelos seus olhos e os seus ouvidos, para não contaminar o seu coração, não sobrecarregar o seu coração com coisas, com conceitos, com desejos
com padrões que não são de Deus. Cuidado com séries, cuidado com filmes, cuidado com músicas, inclusive aquelas que se dizem cristãs, ou melhor, muitas que se dizem cristãs. Cuidado, muito cuidado, em nome de Jesus, cuidado. E, para finalizar, pecado. Eu falei para os irmãos, no início, que no final das contas, tudo isso aqui está enquadrado no pecado. Nós só quisemos conceituar para a gente saber um pouquinho da diferença, mas no final das contas tudo é pecado. Mas o que significa a palavra pecado? Errar o alvo, uma das definições. E que alvo seria esse? A vontade de Deus expressa, sabe aonde? Aqui, na sua santa e poderosa palavra. Está aqui, para a gente não errar. Deus tomou o devido cuidado, Deus teve o zelo de manter essa palavra, apesar dos ataques que ela já sofreu ao longo dos séculos, para chegar até nós aqui hoje, no século 21, para que nós não tenhamos a desculpa e também para que nós não perdêssemos nada importante que Deus queria deixar para nós. Está aqui a palavra. Então, errar o quê? O alvo. Como é que eu posso saber se eu estou andando certo ou errado? Está aqui a palavra de Deus, a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso que eu preciso examinar as Escrituras. O próprio Jesus falou isso, Examinar as Escrituras, porque vocês cuidarão de ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. E, continuando aqui mais um pouquinho do conceito, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Agora, algo muito interessante, nós já falamos sobre isso aqui, logo no início, mas o pecado é um poder mortal que adentrou no mundo através da desobediência de um homem só, Adão, o primeiro Adão, que transgrediu a lei de Deus. Então, o pecado é o responsável de tudo de ruim que acontece no mundo. Tem gente que questiona tragédias e culpa e olha para Deus. Por que Deus permite isso? Tem gente que se questiona. Eu já ouvi no evangelismo na rua pessoas: mas por que Deus permite que aconteça isso? Acontece isso com criancinha, que coisa toda. A resposta: o pecado. É um poder que bagunçou o homem. Deixa eu ler aqui algo que eu pesquisei. Diz assim: após o pecado ter entrado no mundo, por sua própria natureza, todas as faculdades do homem, incluindo decisões, desejos, vontades, estão inclinadas para o mal. Inclusive a terra, irmãos, foi afetada também por causa do pecado. Uma coisa que eu vou dizer para os irmãos é que tudo de bonito que a gente vê aqui foi o que restou, E olha que ainda tem bastante coisa bonita. Tudo de belo, eu falo em relação à natureza, que a gente olha e muitas das vezes fica babando. Nossa, como Deus é maravilhoso. Nossa, que coisa linda. Gente, como Deus é perfeito. É só uma poeirinha daquilo que realmente era a terra antes da queda do homem. Porque a própria terra sofreu.
E a Bíblia declara que hoje a terra geme e está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, o pecado, ele é um mal avassalador. E o fim dele é a morte. É a morte. O fim do pecado é exterminar a natureza humana. É separar o homem em definitivo da presença de Deus. Então, amados, vocês veem que eu não, como eu disse, não me aprofundei tanto. Eu quero finalizar lendo 1 João, capítulo 1. Nossa, quanta coisa eu pude relembrar ou aprender nessa manhã. Mas, pastor, e se eu pecar? Eu serei punido? Será que não tem jeito mais para mim? Eu que um dia nasci de novo? Será que Deus não vai derramar o seu favor sobre mim? 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Primeira coisa, para todo cristão, ainda existem coisas a serem melhoradas em nós pelo Espírito Santo. Nós erramos. No início eu falei que ser cristão não é andar com uma placa de infalibilidade, de impecabilidade, não é. Mas é lutar para não errar, para agradar ao Senhor, tá? Mas, eventualmente, a gente erra, irmãos. E agora? Se eu errar, se eu cair? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o penúltimo ponto que eu quero tratar com vocês. Nós erramos. E como eu falei no início, nós não pecamos mais como o ímpio peca. Mas ainda assim nós pecamos e precisamos nos arrepender desses pecados cometidos contra Deus. Mas e quanto àquele que não tem a Jesus? E quanto àquele que, sei lá, de repente quebrou a aliança com o Senhor por algum motivo e voltou para o vômito e voltou a transgredir a lei de Deus e talvez o seu estado tenha se tornado pior do que o anterior? E quanto a essas pessoas? Eu costumo dizer, irmãos, que enquanto há vida, há esperança. Cristo se revelou, Cristo foi enviado para essa terra para desfazer as obras do diabo. Ele não veio para condenar, mas ele veio para oferecer o perdão e reconciliar o homem para com Deus. Então, se talvez tenha alguém aqui nessa manhã que por algum motivo nunca tenha se rendido a Cristo, ou em algum momento se rendeu a Cristo, mas depois, esse negócio aí de Jesus não está com nada não. Talvez por não conhecer a palavra, ou não ter sido devidamente instruído. Se tem alguém aqui nessa manhã dessa forma, eu quero dizer para você o seguinte: não permaneça do jeito em que você está. Arrependa-se dos seus pecados e corra para Cristo Jesus enquanto há tempo.
Corra para Jesus. Há salvação disponível ainda. A porta da graça de Deus ainda está aberta. A salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem de nós. Mas o Senhor, graciosamente, oferece para todos aqueles que se tornam seus amigos. E para se tornar de fato um amigo de Deus, para se tornar de fato, segundo a palavra, um filho de Deus, é necessário que você reconheça a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Então, se tem alguém aqui nessa manhã que tem adentrado por essas portas, que ainda não conhece Jesus ou que abandonou o caminho da salvação por algum motivo, venha, volte. A porta ainda permanece aberta. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Pecado é um poder avassalador que tem por objetivo acabar com o homem. E ele habita em todo ser humano que não tenha Cristo Jesus. Transgressão é quando se quebra algum tipo de lei. E no caso daqui que nós falamos, quando se quebra a lei de Deus. Iniquidade é a maldade crescente no coração do homem. E é gerado por diversas coisas. Nós falamos aqui um pouquinho da mídia. O padrão que o mundo está vendo, está estabelecendo hoje, acaba gerando no coração. A mídia tem um poder para isso, tá, irmãos? Tem um poder muito grande para isso. Para transformar uma sociedade, aquilo que se levaria 50, 100 anos para fazer numa sociedade, a mídia consegue em pouquíssimo tempo, estabelecendo padrões, tá? Lançando padrões na mente das pessoas que recebem de forma passiva. De que forma? Se alimentando com os olhos e com os ouvidos. Então, iniquidade é isso. O coração vai se enchendo de coisas contrárias à vontade de Deus. Só para que a gente faça um resumão do que falamos aqui. Tá? Então, pecado é o pior de todos os males. E junto com ele, em anexo, tem tudo isso aqui. No final das contas, como eu falei no início, tudo converge para o pecado. E acaba com o homem. E afasta o homem definitivamente de Deus. Mas, se você que está aqui, mais uma vez eu insisto, não quer estar afastado de Deus, quer ser reconhecidamente, pela palavra, como filho de Deus, você precisa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse breve momento aqui com os meus irmãos. Eu espero muito que todos tenham compreendido o que foi abordado, Senhor, e que no final de tudo, Pai, como eu falei aqui agora, tudo converge para o pecado. Tudo é o pecado do que foi tratado aqui, Senhor. Tudo é passível de punição se o ser humano não se arrepender e não abandonar o pecado. Não abandonar, Senhor, se o ser humano não abandonar os padrões que são contrários à Tua vontade, Pai, ele é condenado. Mas se ele abandona e se arrepende, Pai, e se volta para Ti, ele é recebido com festa. E todos os seus pecados são apagados, ó Pai. E esse homem, esse ser é feito Teu Filho, como um dia aconteceu, Senhor, com cada um de nós.
Senhor, eu te peço, se porventura alguém entrou aqui, Senhor, precisando de salvação, precisando ser reconciliado com o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar de uma forma sobrenatural nesse coração, a ponto dessa pessoa compreender que há uma grande necessidade, essa é a maior necessidade de sua vida, é se render ao Senhor, Pai amado, para que obtenha o perdão de Deus através do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai amado, por essa manhã. Muito obrigado por esse assunto, por ter me direcionado a tratar desse assunto, Pai. Aprove ao Senhor, Pai amado, me conduzir, Senhor amado, a tratar desse assunto, Deus. Obrigado, Pai. Nessa manhã, Pai amado, eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.